Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus. Que o nosso Deus em Cristo Jesus venha nos guardar nesse dia de hoje. Que o Senhor venha nos guiar, que o Senhor venha ter mais uma vez misericórdia das nossas vidas. Quero dizer que sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. Aleluia, e juntos vamos fazendo a obra de Deus. Amém, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluias. Glórias a Jesus. Santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar um pouco das armas do inimigo. Aleluia, louvado seja Deus. Como que ele age em nossas vidas, como que ele entra em nossas vidas, quais são as armas que ele usa para nos atingir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É um vídeo bem edificante, bem proveitoso para a nossa edificação. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, quando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós vamos entrar em uma batalha, nós precisamos conhecer as principais armas do inimigo, para que não venhamos sermos pegos de surpresas. Por quê? Porque é necessário conhecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque quando nós conhecemos, nós vamos saber, nós vamos entender, nós vamos ver como ele age. E quais são as suas ferramentas mais usadas naquela guerra, ou mais comum. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes nós, que servimos ao Senhor, nós entramos em batalhas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do inimigo, quando nós oramos por alguém, por libertação, que é o que nós mais fazemos, quando pagamos preço pela vida de alguém, e nós não perguntamos a Deus quem é que está agindo ali, quem é que está ali, fazendo morada ali, quem é dono daquela casa. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós cometemos essa falha de não procurarmos a saber, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem está por trás daquela situação. E nós entramos sem conhecer as armas daquele inimigo que está ali, a qual vamos guerrear com ele. E louvado seja o nome do Senhor Jesus, muitas das vezes nós não obtemos êxito, não temos vitória, não vemos a mão de Deus agir, porque nós fomos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tolos, muitas das vezes negligentes, e não observamos o terreno a qual nós estamos pisando. Então hoje eu quero falar um pouquinho das armas do inimigo. A primeira arma que Satanás ele usa na vida de uma pessoa e para atrapalhar uma pessoa foi a que ele usou ali no Jardim do Éden. Foi a que ele usou ali no Jardim do Éden, quando ele enganou a Eva. E qual foi a arma que ele usou ali no Jardim do Éden? A sutileza. Ele chegou sutil, ele não chegou bagunçando, ele não chegou dizendo que era diabo, que era serpente. Então ele usou a sutileza. E ele sempre vai usar a sutileza para tentar roubar a nossa coroa. Por isso que nós temos que estarmos vigilantes. A Bíblia, ela vem nos dizer assim, ora, a serpente, lá no livro de Gênesis 3:1, diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse?
não coma de nenhum fruto das árvores do jardim, né? Ela chegou com sutileza, distorcendo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas era isso mesmo que o Senhor havia dito? É óbvio que não, né? Vamos ler na palavra do Senhor o que Deus realmente disse a Eva. Aleluias. Louvado seja Deus. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Está em Gênesis 2, 16 e 17, meus amados. É só comparar os textos e perceber como a expressão foi distorcida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que Satanás estava induzindo na mente de Eva, de maneira sutil e astuta, não declarada. Ele estava distorcendo a palavra de Deus. Ele estava armando um sentimento de que Deus não estava sendo verdadeiro. Estava ocultando algo. Ele monta um cenário para Eva, né, pensar. Deus não quer que eu pense, ou que eu seja inteligente, ou que eu desfrute, né, da vida. É preciso, irmãos, é preciso, amados. Então, estar atentos às sutilezas, aquilo que parece ser verdadeiro, mas na realidade é engodo. Satanás não aparece como tem sido pintado, com chifres, capa vermelha, tridente na mão. Por quê? Essas figuras, é óbvio que ia espantar o ser humano. Então, o que é que ele faz? Ele se mascara. A Bíblia vem dizer que, se for necessário, ele se transforma em anjo de luz para enganar o ser humano. Outra área que Satanás ele usa poderosamente para nos atingir é a fortaleza do nosso entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele distorcendo o nosso entendimento, ele atingindo o nosso entendimento, ele fica forte. E ele pode agir do jeito que ele quiser, porque o nosso entendimento já foi roubado, e aí ele pode usar da maneira que ele quiser. Tá vendo como Satanás ele é astuto? Então, muitas vezes, a batalha espiritual acontece por falta de discernimento, irmãos, dessa sutileza de Satanás. Hoje, o povo não tem mais buscado discernimento, não tem buscado mais esse dom, o dom de discernir, não tem buscado mais. Tem faltado em nosso meio. Pregam-se tantas coisas, colocam tantos julgos no povo. Aleluia. E esquece de buscar os dons, as ferramentas que Deus deixou para a gente utilizar, fazer uso dela aqui na terra. Então, muitas das vezes a batalha que nós enfrentamos acontece por falta de discernimento aleluia, dessas sutilezas. Satanás chega e nós nem percebemos. O texto, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos ajuda a entender esse processo. Né? O texto qual eu vou ler agora nos ajuda a entender esse processo, como Satanás atua na mente, criando armadilhas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eva, ela caiu na astúcia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ela foi enganada com a astúcia de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Paulo, ele chega a dizer ali em Coríntios, 2 Coríntios 11, 3, aleluia, se não me falha a memória agora, ele diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele tinha receio
de que a mente daquele povo ali fosse corrompida e se desviasse, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, dos caminhos do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque ele diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que assim como a serpente havia enganado Eva, ele tinha medo que o inimigo viesse, né, a voltar a nos enganar novamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Aqui, amados, não se trata de uma possessão, mas sim de fortalezas do entendimento. Porque quando ele atinge o nosso entendimento, ele rouba o nosso entendimento, ele tem acesso à nossa vida, de fazer da nossa vida aqui na terra o que ele quiser. Ele veio matar, ele veio roubar e ele veio o quê? Destruir. E ele começa como? Introduzindo pessoas que acreditam em mentiras, que afastam do propósito de Deus e nos conduz às heresias. Quantas heresias nós vimos hoje ser pregadas em cima do altar, né? Na rua, quando as pessoas estão evangelizando as outras. Quantas heresias, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Quantas heresias nós temos visto. Uma vez ouvi uma pesquisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, realizada aí fora do Brasil. Aleluia, que louvado seja Deus, muitos pastores, muitos líderes evangélicos, eles haviam deixado de acreditar na concepção, louvado seja o nome do Senhor Jesus, virginal de Jesus e na Trindade divina. Eles haviam deixado de acreditar que Jesus havia nascido de uma virgem, né, concebido pelo Espírito Santo de Deus. Eles haviam deixado. E quem é que faz esses pastores desacreditarem, não acreditarem mais que o Senhor nasceu de uma virgem? Quem é que lança essas armadilhas ardilosas? É Satanás. Ele lança na mente das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E faz a pessoa crer que, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele é muito capaz. Aleluia. Ele é muito inteligente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, se ele andar afastado dos caminhos do Senhor. E não é verdade, porque quem capacita, quem dá inteligência é o homem. Quem faz tudo em nossas vidas é Deus. Aleluia, porque Deus é a fonte da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vemos a história de Balaão no livro de Números, né? Louvado seja Deus, aleluia. É um outro, né, bom exemplo de como Satanás usa de artimanhas para tentar confundir, aleluia, tirar as pessoas do caminho do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ele começa a colocar escolhas erradas no caminho do homem. Louvado seja Deus, alguns pecados vão se tornando, né, tão enraizados que passam a ser considerados normais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, coisas que a pessoa não fazia antes, começa a fazer, aleluia, ou já fazia e agora volta a fazer com mais frequência, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a pessoa já considera que aquilo dali é normal, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali ele vai se afastando do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. E ali a pessoa começa a não se despertar mais para a verdade. Outra arma que Satanás usa na vida do ser humano, para afastar o ser humano de Deus, é a impureza. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então primeiro ele age na sutileza.
Louvado seja Deus, depois ele atinge o nosso entendimento. Depois ele vem, né? Aleluia. Louvado seja Deus, com as impurezas dele. E esta é uma batalha que se trava no dia a dia e no seio da família. A permissividade, como algumas situações que estão sendo consideradas normais e pertinentes à cultura, tem levado à degradação dos valores para dentro de casa, irmãos. Hoje o casamento não é mais visto com bons olhos, casa virgem, misericórdia, né? Isso era para o nosso tempo, né? Pedir a mão da moça em casamento, hoje já não se pede mais. Pedir para namorar já não se pede mais. A menina já chega com o namorado, já dorme dentro de casa, o namorado já chega com a namorada e já leva para o quarto dele, né? Filhos desobedientes, ingratos, né? Maridos, né? Horríveis, matando as suas esposas, né? Então, tantas coisas nós temos visto hoje, Satanás operando no meio da família, no seio da família. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E a justificativa para essas coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é que todo mundo faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ah, fulano fez, eu também vou fazer. Fulano pode, eu também posso. Não é porque fulano faz que eu tenho que fazer, não é porque fulano veste que eu tenho que vestir, não é porque fulano se pinta que eu tenho que me pintar, não é porque fulano mente que eu tenho que mentir, não é porque fulano adultera, fulano rouba, fulano trapaceia, que eu tenho que fazer. Eu não preciso ficar alinhada aos valores da nossa época, não. Eu tenho que viver na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Isso, amados, é muito lamentável. Na maioria das vezes, louvado seja o nome do Senhor Jesus, só vai se perceber a sutileza do diabo e o seu engodo quando já, né, se está no fundo do poço. Muitos pais argumentam que se não deixarem o filho participar, né, dos programas da sua turma, ele se sentirá frustrados, fora do grupo. E aí eles vão deixando, daqui a pouco, hoje a nossa geração, como é que está a nossa geração hoje? Uma geração depressiva, uma geração ansiosa, uma geração que não respeita ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma geração de tudo pode, a geração que não aceita o não e só o sim. E Satanás, ele foi entrando com a sutileza dele, usando a impureza no seio da família. Então, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os próprios pais levam os filhos nesses bares aí de pancadão, em danceterias, em bares. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vão buscar 5 da manhã, 6 da manhã. Imagine um pai deixar o filho a noite toda numa festa dessa e de manhã ir buscar. Quando vão, né? Porque hoje nem precisa mais ir buscar, que eles não querem que os pais vão. Aí o filho volta cheio de droga, de cachaça, se prostituindo, fez novas amizades, e a amizade do mundo não é a amizade que Deus quer para o jovem, e aí as coisas começam a acontecerem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então seria muito bom que esses pais entrassem nos banheiros desses ambientes e vissem o que acontece por lá. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí eles poderiam ver. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o que é frustrante. Louvado seja Deus para os seus filhos. E não ajudar o filho, aleluia, a pensar, né, ou passar pelos riscos que muitas das vezes eles passam, aleluia, porque o pai, ele deixa os filhos irem nesses ambientes cheios de demônios. Outra área que Satanás, ele usa, aleluia, para operar na vida das pessoas é a dúvida. A dúvida tem operado muito em nosso meio de uma maneira, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está destruindo, aleluia, louvado seja Deus, família, destruindo a fé,
destruindo a vida, né, irmãos? Porque se a pessoa tem dúvida, nada vai para frente. A própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E para que nós, né, venhamos nos aproximar de Deus, é necessário termos fé. Então, a fé, sem fé, né, o Satanás colocando dúvida, o inimigo colocando dúvida, ele consegue atingir também todas as áreas da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Coloca a dúvida sobre Deus, o seu amor e bondade. Louvado seja o nome de Jesus. Coloca a dúvida sobre o seu poder de interferir na nossa vida. Coloca a dúvida sobre os seus propósitos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Foi assim que ele tentou, né, o Senhor Jesus. Quando Jesus estava ali no deserto, ele chega e ele diz, né? Se tu és o Filho de Deus, a única maneira de vencer essa tentação é, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, como Jesus mesmo, né, o fez, né, respondendo a ele. Aleluia, com a sua própria palavra. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. O Senhor falou, está escrito. Está escrito, está escrito. E foi usando a sua própria palavra. Aleluia. Louvado seja Deus, que somente ao Senhor adorarás, que nem só de pão viveria o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não tentar, que na palavra do Senhor também estava escrito, que não tentaria o Senhor, né? Não devemos tentar o Senhor nosso Deus. Então o Senhor venceu Satanás, aleluia, através da palavra dele. Não deixou Satanás colocar dúvida na mente dele, amadas. Que nós venhamos termos cuidado no dia de hoje, aleluia. Outra arma que Satanás ele usa é o medo para nos bloquear. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, porque o medo está relacionado, né? O medo, né? Ele nos bloqueia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Porque com a dúvida, se eu tenho dúvida, eu tenho medo. Aleluia. Então o medo ele está relacionado a dúvida, ela está relacionada, amados, com o medo. Se eu tenho medo, se eu tenho dúvida, eu vou ter medo. E muitas das vezes não enfrentamos, né, as batalhas espirituais por causa do medo. O medo de sermos derrotados, de não termos autoridade ou conhecimento suficiente para, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, entrar ali naquela batalha, né? Medo do futuro, aleluia. Medo de sermos mal interpretados, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Medo de tantas coisas, né, que inibe a nossa atitude diante de situações que vão ser exigidas em nossas vidas, em nossas atitudes. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Nós temos medo de tomar essa atitude. Louvado seja Deus, aleluia. E temos medo. E aí perdemos a batalha. Deixamos de ganhar a nossa vitória da parte do Senhor por causa do medo, porque o medo ele bloqueia, ele vem junto com a dúvida. Louvado seja Deus, aleluia. Enquanto, né, a palavra de Deus, ele diz, no amor não há medo, ao contrário. O perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe, aleluia, castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Está em João 4,18. A Bíblia nos diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, se temos em nós o amor de Deus, podemos nos deixar conduzir por esse amor que liberta. Aleluia, louvado seja o nome. Louvado seja Deus do Senhor Jesus. Outra arma que Satanás ele tem usado muito é a mentira, irmãos, para encerrar o nosso vídeo. Aleluias, é a mentira. Louvado seja Deus, aleluia. A mentira, né, da serpente fez com que Eva caísse. Aleluia, fez com que Eva pecasse. Porque Eva ela foi enganada, mas Adão não. Adão ele não foi enganado. Né? Louvado seja não foi tentado. Adão ele não foi tentado. Mas Eva foi tentada. Aleluia. Eva foi enganada.
Mas Adão ele pecou porque ele quis de cara limpa. Que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Está em Gênesis 3:4. Vocês pertencem ao Pai de vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Aleluia. Gênesis 4 diz, aleluia, que a serpente diz que ela não ia morrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aí a palavra ainda continua nos dizendo, aleluia, assim, em João 8:4. Aleluia. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando, aleluia, mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. João 8:4. Então, lá em Gênesis 3:4, a serpente disse que eles não morreriam, mas em João 8:4, o Senhor Jesus está dizendo que eles pertencem, a pessoa que mente, a pessoa que anda na mentira, pertence ao diabo. Que Deus venha ter misericórdia das nossas vidas. Então, esse texto, ele diz, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Satanás é mentiroso e também é pai da mentira. Foi Satanás quem criou o cenário, né? Armou situações, ele gera dúvida e medo. Ele semeia discórdia, gera desconfiança. Tudo isso porque é grande, porque é o grande mentiroso. Aleluia. E nós temos que entender essas armas do inimigo, amados. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Quando a gente vai orar por alguém, é necessário que nós venhamos discernir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo ajudando alguém, aleluia. É necessário que nós venhamos discernir. É necessário que nós venhamos ver qual o cenário que nós estamos entrando, qual é o inimigo e com que armas nós vamos, né, enfrentar ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, amados, é só até aqui. E eu deixo também para a vossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Efésios 6, né, 10. Mas quando chega no 12, aleluia, descreve, né? Aleluia, ali as armaduras de Deus na figura, né, do lutador, para nós enfrentarmos, né, o inimigo no dia a dia. Aleluia, porque os dias são maus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Algumas pessoas pensam que ser cristão não tem lutas, né, nem doenças, nem problemas, mas nós passamos por tudo isso. Mas sabendo que, aleluia, nós venceremos tudo, né, em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Jesus mesmo, né, ele chega a dizer que no mundo nós teríamos aflição. Então, aleluia, o dia mau ele sempre vem, situações, momentos difíceis, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vão oscilar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, vão aparecer, aleluia, em nossa vida. Louvado seja Deus, algumas situações permitidas por Deus, tem propósito, né, de crescimento e fortalecimento espiritual em nossas vidas, né, de transformar, né, as nossas vidas. Louvado seja Deus, aleluia. São problemas que muitas das vezes nós não queremos lidar, aleluia, mas Deus, ele usa essas situações, né, para também nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, venhamos ficarmos atentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A palavra de Deus. Espero que os amados e as amadas tenham gostado do nosso estudo de hoje. E que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar. Aleluia a todos vocês. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui no finalzinho de 1 Tessalonicenses, a gente vê o Senhor dizendo no seu versículo 23, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vou começar, né, aqui do 16, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Não extingais ou entristeçais o Espírito Santo, não desprezais as profecias, examinai tudo, retendo o bem,
abastendo-vos de toda aparência do mal. Aleluia, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, orai por nós, o apóstolo falando, né? Saudai a todos os irmãos com ósculos santos. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Aleluia, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém, amados? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham um excelente domingo. Aleluia. Passe o dia vigiando na presença do Senhor e não deixe que o inimigo venha roubar a sua coroa. Louvado seja Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Até amanhã, em nome de Jesus.